Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Sociedade de Sucesso, que é o canal que te ajuda a fazer sociedade de modo que você preserve o seu dinheiro, as suas amizades e o seu negócio. Se essa é a primeira vez que você está me vendo, é o primeiro contato que você tem com o meu conteúdo, muito prazer, fica à vontade. Meu nome é Juliana Guerra, eu sou advogada de empresas há 15 anos, eu tenho um Instagram, o @juliaguerra.advogada, onde nós já somos uma comunidade com mais de 60 mil seguidores que todos os dias aprendem um pouquinho mais sobre empreender em sociedade. Então, eu tenho certeza que você não vai se arrepender de dar uma passada por lá, porque o meu compromisso é fazer com que você termine cada dia da sua vida, porque sim, todos os dias eu posto conteúdo. Então, o meu objetivo é que você termine todos os dias da sua vida um pouco mais informado, um pouco mais inteligente e um pouco mais endinheirado, porque na medida em que você aprende a fazer sociedade, você investe melhor numa pequena empresa e você deixa de perder dinheiro, porque nesse momento tem muita gente perdendo dinheiro por conta de parcerias ruins, parcerias que jamais deveriam ter sido realizadas. Combinado? Então, ó, assim que acabar esse vídeo, eu te convido para dar uma passada por lá. Dá só uma passada sem compromisso. Se você não gostar, você sai. Se você gostar, você fica. Bom, então, antes de entrarmos no tema do nosso vídeo, que serão 11 elementos essenciais que deveriam estar no seu contrato social, mas eu tenho certeza que não estão, eu quero te dar um recado. Todo o nosso conteúdo ele é voltado para empresas de responsabilidade limitada. Por quê? Porque esse é o tipo empresarial mais adotado pelas empresas no país. É um tipo empresarial mais simples de ser manejado, com menos obrigações do que as obrigações que são impostas a uma sociedade anônima. Então, tendo em vista que a empresa de responsabilidade limitada é a queridinha dos micro e pequenos empresários no Brasil, é sobre esse tipo de empresa que nós falamos, tanto aqui no nosso canal quanto lá na nossa rede social. Bom, então vamos lá. O título do nosso vídeo, nosso tema hoje será contrato social. Contrato social é um documento que nós tratamos como se fosse um formulário. Eu tenho certeza que se você é um empresário, talvez até um empresário veterano, eu não vou dizer que esse é um erro cometido apenas por empresários iniciantes, não. Muito empresário veterano não sabe a importância do contrato social. Ele só lembra que antes dele montar a empresa, o contador ligou para ele, fez algumas perguntas e entregou um documento para ele assinar, ele e o sócio. Então, esse documento que você assinou é o contrato social. Ele é tão importante porque no momento em que esse contrato social ele é levado à junta comercial para registro, a sua empresa ganha o que a gente chama de personalidade jurídica. É a personalidade jurídica de uma empresa de responsabilidade limitada que nos proporciona um efeito escudo. Você sabe que a limitada é um tipo empresarial que separa a responsabilidade do sócio da responsabilidade da empresa. Então, quando você formaliza a tua empresa, ela vai contratar pessoas, ela de repente vai adquirir crédito bancário, ela de repente vai adquirir obrigações, ela vai se endividar no mercado, ela não vai pagar imposto ou vai pagar imposto, enfim, ela vai se envolver numa série de relações jurídicas que podem trazer consequências. Então, quando a gente assume uma obrigação e a gente não cumpre, sejamos nós pessoas físicas ou pessoas jurídicas, nós vamos ser responsabilizados, ou seja, nós acabamos sendo processados e somos condenados, na maioria das vezes, a uma obrigação de fazer ou a uma obrigação de pagar. Quando nós somos donos de uma empresa limitada, essas obrigações que a empresa assumir, é ela quem vai ter que cumprir. Então, o nosso credor, o credor das nossas empresas, ele primeiro processa a própria empresa, exige que a própria empresa pague pelas dívidas, a própria empresa cumpra as obrigações. Se essa empresa não cumprir, a responsabilidade passa para a pessoa do sócio, mas no limite do que eles investiram no capital social. Então, essa pergunta que o nosso contador faz, que parece muito inofensiva, que o contador fala assim: qual vai ser o valor do capital social da tua empresa? Às vezes ele pergunta, para não falar tão tecnicamente, ele pergunta assim: quanto é que vocês vão investir? Aí você fala: ah, a gente vai investir 100 mil. Aí o contador fala: ah, então vamos colocar que o capital social é um pouquinho menos. O
que significa isso? É porque o capital social, gente, ele é o patrimônio inicial da empresa. É o investimento inicial que os sócios fazem para que aquela ideia saia do papel e se transforme de fato numa atividade econômica. Toda empresa precisa de um investimento inicial. Esse investimento inicial recebe o nome técnico para efeitos de contrato social, ele recebe o nome técnico de capital social. E parece muito inofensivo falar em capital social, mas essa é uma informação muito importante, porque dentro de uma empresa, os sócios que investem a maior quantidade de dinheiro na formação do capital social, eles se tornam sócios majoritários. E os sócios que investem a menor quantidade de dinheiro se tornam sócios minoritários. Então, muitas vezes, alguém nos chama para fazer sociedade e a gente fala assim: eu quero fazer sociedade 50-50. Só que, às vezes, aquela empresa vai demandar um investimento inicial de R$ 500 mil, de R$ 1 milhão. Eu não posso exigir ter 50% dessa empresa se eu não disponho de R$ 500 mil para dividir com o meu sócio, se eu não consigo igualar a mesma quantidade de investimento. Então, se eu não consigo fazer o mesmo investimento que os meus sócios, ou se eu não consigo fazer um investimento que me garanta ser dono de 30%, de 40%, se eu só consigo fazer um investimento correspondente a 10% do que os meus sócios estão fazendo, então, o certo é que eu fique como dona de 10% das cotas. Então, normalmente, numa empresa, o contrato social ele é redigido assim: a gente tem lá o total do patrimônio, R$ 10 mil de capital social. Esses R$ 10 mil se transformam em 10 mil cotas, ou seja, é como se o patrimônio daquela empresa estivesse dividido em 10 mil frações, 10 mil pequenas frações que nós chamamos de cota, e cada real corresponde a uma cota. Então, se o capital social da sua empresa é R$ 100 mil, o sócio que injetou R$ 50 mil fica dono de 50% das cotas. R$ 50 mil, cada cota no valor de R$ 1, ele tem 50 mil cotas. Agora, se o teu sócio investiu R$ 10 mil, considerando um capital social de 100 mil, ele fica como dono de 10% das cotas, 10 mil cotas. Então, é assim que se divide, é assim que a gente deveria dividir as nossas sociedades. Então, você está percebendo qual é o principal erro que os empresários cometem na hora de formar a sociedade? Dividem de forma errada. Então, muitas vezes, nós temos a figura de um sócio que investiu R$ 1 milhão, investiu R$ 800 mil, fazendo sociedade 50-50 com um sócio que investiu apenas 100 mil. E sem nenhum acordo de compensação. Porque, gente, é possível que um sócio, no momento de formação da sociedade, ele não disponha de dinheiro para integralizar o capital social. Pode ser que no momento de formação da sociedade ele não tenha, mas nada impede que ele tenha no futuro, que ele vá receber uma indenização, que ele vá receber um processo que ele está esperando, que ele vai receber uma herança. Nada impede que ele use o dinheiro que ele vai ter, o próprio lucro daquela atividade, para poder pagar a participação dele. Então, o fato é, todos os sócios precisam investir dentro de uma sociedade empresária. Numa sociedade empresária, por mais que a gente também entregue trabalho, a principal obrigação dos sócios não é trabalhar. A principal obrigação dos sócios é investir. Se ele puder investir e trabalhar, ótimo. Mas se ele puder apenas investir, pronto, ele cumpriu a principal obrigação dele para com a sociedade. Qual é a principal obrigação dos sócios para com a empresa? É investir financeiramente para a formação do capital social. Então, tudo isso nós deveríamos ser informados antes de nós fazermos sociedade. Mas, como a maioria dos empreendedores no Brasil tem o perfil de pessoas fazedoras, ou seja, não tem o perfil de pessoas planejadoras, a maioria não busca informação jurídica para fazer as coisas da forma correta. E a gente só vai perceber o quanto essa divisão da sociedade é relevante na hora de desfazer a sociedade. Por quê? Porque quando você coloca no contrato social que um dos sócios é dono de 50% do capital social, você está dizendo que ele é dono de 50% do patrimônio. Você está dizendo que ele tem 50% do direito de participar nas deliberações da sociedade. Então, tudo aquilo que parece muito inofensivo quando a gente assina o contrato social vai aparecer, vai cair na nossa cara, vai cair sobre as nossas cabeças como
uma pedra na eventualidade de um conflito. Então, você investiu a maior parte do dinheiro sem fazer nenhum acordo de compensação futura, sem ter nenhum contrato através do qual o teu sócio se obrigue no futuro a restituir o que você pagou, que seria de responsabilidade dele. Então, você deu para ele uma parte do patrimônio. Amanhã ou depois, se essa empresa der certo, se essa empresa crescer muito o patrimônio e esse sócio quiser sair, ele vai levar 50% do patrimônio ou 20 ou 30, o que você colocou lá no contrato social como sendo a participação dele, é a participação que ele vai levar no patrimônio da sua empresa se ele sair. Se esse sócio não tiver investido dinheiro, tanto quanto você, mas pelo menos ele tiver investido um trabalho realmente relevante, que tenha sido responsável por levantar essa sociedade, por levantar os resultados financeiros dessa empresa, menos mal, não vai doer em você pagar uma participação do patrimônio para ele. Agora, se você tiver que dividir uma parte do patrimônio com um sócio que entrou sem entregar dinheiro e nem cumpriu a promessa de trabalho que ele te fez no momento de formação da sociedade, aí é que você vai sentir muita dor. E lembre-se, o problema agora, já a partir desses primeiros momentos do vídeo, você está entendendo que a grande questão aí não é a sociedade. O defeito do empreendedorismo não é a sociedade. A sociedade pode dar muito certo. O problema, que faz com que a grande parte das sociedades no Brasil não deem certo, é o amadorismo com o qual o brasileiro faz negócio. Então, se você buscar informação, você já tem meio caminho andado. Você pode até ser que a sua sociedade não dê certo por vários motivos. Pode ser que o mercado não comporte aquela ideia de negócios que você montou, pode ser que vocês tenham calculado mal os investimentos, porque também existe uma grande dificuldade para as pessoas entenderem o que significa ser empresário, né? Empresário, ele não começa a empresa sem dinheiro, ele não começa vendendo o almoço para pagar a janta, não. Para você montar uma atividade econômica realmente sólida, você deveria ter um dinheiro para sustentar essa atividade até que ela comece a se pagar, até que ela comece a dar retorno para você. Então, se você não pensar em nada disso, pode ser que a empresa quebre. Por motivos que não tem nada a ver com você e o seu sócio. Mas o que a gente não pode permitir é que a gente crie empresas saudáveis, empresas sólidas que vão naufragar por conta de uma briga societária que poderia e deveria ter sido prevenida no momento em que você e o teu sócio decidiram se unir aí nessa parceria. Então, por que a gente vai falar sobre os 11 itens fundamentais do contrato social? Porque esses 11 itens podem salvar a sua sociedade. Agora, com essa introdução, eu vou compartilhar com vocês a minha tela para nós visualizarmos todas as cláusulas essenciais do nosso contrato social em forma de mapa mental. Lembrando que todo o conteúdo do nosso vídeo, ele vai estar muito mais aprofundado no nosso treinamento. Eu tenho um treinamento, o Sociedade de Sucesso, a descrição do treinamento, o link você vai encontrar aqui na descrição desse vídeo. Tenho o Sociedade de Sucesso, que é o nosso produto principal, mas eu também tenho o Limitada Expert, que é para pessoas que querem criar empresa de responsabilidade limitada, mas não têm sócios. Tenho o Vesting para Limitadas também, que é para as pessoas que querem fazer sociedade em troca de capital intelectual. Então, às vezes, um sócio tem dinheiro, o outro só tem o capital intelectual. Existe uma inteligência para a gente fazer esse tipo de sociedade. Por quê? Porque eu já expliquei para você no início do vídeo que a sociedade ela depende de investimentos financeiros. Essa é a regra. A principal obrigação dos sócios é investir financeiramente. Então, se você tem um sócio que não vai investir financeiramente, você precisa ter certeza de que o que ele está se comprometendo a entregar para você é relevante o suficiente para justificar uma participação na sociedade. É necessário que essa pessoa que entra sem dinheiro, ela tenha um capital intelectual, que não tem nada a ver com isso que a gente acha que justifica a formação de sociedade. Ah, vou fazer sociedade com o meu sócio porque ele é bom em planilha, porque ele é bom em atividade financeira, porque ele é bom com números. Nada disso justifica a formação de sociedade sem dinheiro. Teu sócio, você pode até ser um bom vendedor e precisa de um sócio que seja planejador. Não tem problema nenhum você trazer ele para a sociedade, desde que ele se comprometa a fazer uma compensação financeira com você.
O único conhecimento que justifica um sócio entrar na nossa sociedade sem ele fazer a contribuição financeira correspondente ao capital social é aquele conhecimento muito relevante e escasso no mercado que vai levantar os resultados da sua empresa. Para aprender a fazer isso, você tem o treinamento Vesting para a Limitada, porque o contrato de vesting é um instrumento que pode salvar a sua empresa, porque ele te ajuda, antes de você fazer sociedade, você vai ter a oportunidade de identificar se é verdade esse bilhete. Sabe aquela promessa que o outro está fazendo, de que ele vai te entregar mundos e fundos? Então, vamos ver se é verdade esse bilhete? É para isso que serve o vesting. É para você fazer um teste com alguém que está prometendo te entregar, ó, conhecimento. Bom, feitos esses esclarecimentos, se você quiser aprofundar o conteúdo desse vídeo, você procura no nosso Instagram os treinamentos que nós temos disponíveis ou vai aqui na descrição do vídeo. Agora que você entendeu tudo isso, vou compartilhar minha tela com vocês para que nós possamos fazer a construção de um raciocínio. Todas as minhas aulas são assim, tá, gente? Todas as minhas aulas eu gosto de usar mapas mentais para ilustrar o que eu quero passar para vocês. Então, o contrato social, ele é importante, você já entendeu, porque ele é a certidão de nascimento da nossa empresa. No momento em que ele é registrado na junta comercial, a empresa ganha personalidade jurídica, ou seja, ela passa a ser um sujeito de direitos e tendo obrigações que não se confundem com os direitos e as obrigações dos sócios. Os sócios só respondem no limite do que eles investiram no capital social, ou seja, a empresa se endividou, a responsabilização vai bater nela. Por isso que eu falo que é um escudo. A responsabilidade bate, a consequência daquele descumprimento bate na pessoa jurídica. E só vai bater na gente, enquanto pessoas físicas, sócios, até o limite do que a gente investiu na formação do capital social. E tudo isso se torna possível no momento em que a gente registra esse documento que a gente chama de, tecnicamente, de contrato social, na junta comercial do nosso estado. Ou no cartório de registro de pessoas jurídicas, se você for dono de uma clínica médica, de um escritório de contabilidade, um escritório de psicólogos, existe essa diferença entre sociedades simples e sociedades empresárias. Não vou entrar nesse mérito no vídeo porque não é o objetivo. O objetivo é falar de contrato social. E esses itens aqui servem para qualquer tipo de sociedade. É uma empresa de responsabilidade limitada? É uma sociedade simples? É uma sociedade empresária? Então, vai nesses itens aqui que não tem erro. Então, uma vez que você entenda que ele é a certidão de nascimento da sua empresa, compreenda agora que ele é também uma certidão de casamento entre os sócios. Então, quando a gente se casa, a gente não escolhe previamente o regime de bens? Então, a gente escolhe o regime de bens antes de casar, porque se a gente deixasse para escolher regime de bens na hora do divórcio, ninguém ia escolher regime de bens favorável ao outro. Então, se eu tivesse endividada, se o meu marido estivesse endividado, eu ia querer regime da separação total. Já se o meu marido enriquecesse, eu ia querer regime da comunhão total. Então, existe um motivo pelo qual a gente escolhe o regime de bens antes de casar. Dentro da sociedade é a mesma coisa. Nós criamos as regras de divisão de bens, de divisão de poder, de divisão de patrimônio, de divisão de lucro, antes de fazer sociedade. Por quê? Porque aí, na hipótese de nós enfrentarmos um conflito dentro daquela empresa, a solução daquele conflito já foi previamente desenhada no contrato. Então, sociedade pode dar certo, só depende da sua capacidade de antever os conflitos que você vai sofrer e da sua capacidade de já desenhar a solução no contrato. Combinado? Então, vamos lá. O seu contrato social, ele deveria ser capaz de responder às seguintes perguntas: qual é a participação de cada sócio no capital social e, consequentemente, no patrimônio? Então, normalmente, o seu contrato, por mais genérico que ele seja, ele vai apresentar essa informação aqui. Ele vai dizer que o fulaninho é dono de 10% do capital social e o beltraninho é dono de 30% do capital social. Agora, você sabe que essa informação, que parece muito inofensiva, não tem nada de inofensiva. Ela significa que aquela pessoa, o fulaninho, o beltraninho, é dono de 30% do patrimônio, 20% do patrimônio. Isso vai ter muita relevância na hora que a sociedade se romper. Teu sócio vai sair?
Você colocou que ele é dono de 20% da empresa, então ele vai levar 20% do patrimônio. Então, certifique-se de que essa informação aqui seja verdadeira. Os sócios que aparecem como sócios majoritários no seu contrato social são, de fato, os sócios majoritários? Ou será que essa informação aqui ela está incorreta porque vocês não sabiam que vocês estavam assinando? Além disso aqui, o nosso contrato social, ele precisa ser capaz de revelar quais sócios cumpriram o dever de integralização do capital social e quais sócios não cumpriram. É raríssimo, pessoal, é raríssimo que um contrato social contenha essa informação aqui de forma verdadeira. O que acontece? No Brasil, é muito comum que as sociedades sejam formadas, deixa eu até interromper o meu compartilhamento de tela. No Brasil, é muito comum que as sociedades sejam formadas pela união de capital e a união de trabalho. Então, muitas vezes, o sócio ele entra com trabalho e ele acha que ele está pagando a participação dele com o trabalho. Acontece que numa sociedade empresária não é possível. É necessário que todos os sócios contribuam para a formação do capital social utilizando dinheiro, bens ou direitos. Aí tem gente que fala assim: ah, Juliana, mas eu posso integralizar o capital social da minha empresa com um imóvel financiado? Pode, porque você não tem. O imóvel financiado ele ainda não é seu, mas você tem os direitos aquisitivos. Você pode usar os direitos aquisitivos para integralizar a sua participação no capital social. Você pode usar uma marca para integralizar, você pode usar. É, um carro, você pode usar uma casa. Então, nós precisamos integralizar o capital social com algo de valor. Mas, muitas vezes, tem sócio que entra na sociedade achando que ele está pagando a participação dele com o trabalho. Acontece que lá no contrato social não vai constar essa informação, que o fulaninho investiu 100 mil e o beltraninho investiu trabalho, tantas horas de trabalho durante tantos dias na semana, durante um ano. Não vai constar isso, vai constar necessariamente que ele investiu. E aí, quando você coloca que todos os sócios investiram, o seu contrato social está dizendo o que para o público? Está dizendo que todos os sócios cumpriram com a principal obrigação de qualquer sócio que é investir. Então, você faria melhor negócio se dentro da sua sociedade tem um sócio que não investiu porque ele não tem dinheiro agora, mas ele vai ter dinheiro daqui a um ano, daqui a 2 anos. Seria mais interessante que você colocasse no teu contrato social que um dos sócios vai integralizar a parte dele num período de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos. Seria interessante você colocar isso porque, primeiro, que o teu contrato social vai ter uma informação verdadeira. Alguns sócios cumpriram o principal dever e os outros sócios que ainda não integralizaram não cumpriram o principal dever. Lá na frente, no final do prazo que você deu para eles, se esses sócios eles não tiverem cumprido com a obrigação de integralização do capital social, eles podem ser excluídos da sociedade como sócios remissos. E eles não vão levar uma parte do patrimônio da sua empresa. Eles vão levar de volta, no máximo, o valor que eles tenham integralizado. Porque às vezes o sócio prometeu integralizar 100 mil reais, mas conseguiu integralizar 50, não conseguiu integralizar os 100. Então, se a sociedade deliberar pela exclusão dessa pessoa, então vai devolver para ele apenas o que ele investiu. Não vai precisar devolver uma parte do patrimônio que ele não ajudou a construir. Afinal de contas, essa molezinha de participar do patrimônio da nossa sociedade deveria ser um benefício dos sócios que efetivamente fizeram tudo certinho, né? Dos sócios que cumpriram o principal dever societário. Então, a primeira falha que normalmente existe em contratos sociais é essa. A gente coloca que todo mundo investiu, mesmo que tenha um sócio que não investiu. Lá no Sociedade de Sucesso, nós temos um módulo chamado Negociações Estruturadas. Tem um mapa mental lá que eu coloquei o título assim: Sócio de serviço versus sócio investidor. Ali existem 3 formas de a gente negociar a participação societária com o sócio que vai entregar trabalho. Olha só, não estou falando com aquele sócio que vai entregar um conhecimento escasso, não. Eu estou falando daquele sócio que vai entregar trabalho braçal mesmo. Vai ficar ali no atendimento, vai ficar no balcão, vai ficar no chão da fábrica, vai botar a mão na massa. O trabalho dele não é um trabalho escasso, é um trabalho que você poderia contratar de um funcionário, mas que você prefere que ele esteja ali trabalhando como sócio. Existem 3 formas de você negociar.
A primeira é você colocar no contrato social que ele ainda vai integralizar, ou então você pode integralizar sozinho e ele assina um contrato de confissão de dívida para você, para ele depois te restituir a parte que caberia a ele. Então, lá no Sociedade de Sucesso, se você quiser se aprofundar nesse assunto, vão ter todas as informações detalhadas. Mas aqui, para efeito desse vídeo, eu gostaria que você entendesse. Se o teu contrato social tiver informação incorreta, você está perdendo uma grande oportunidade. Você está beneficiando um sócio que ainda não cumpriu com o dever dele, o principal dever, e você ainda está correndo o risco de ter que pagar para ele uma participação do patrimônio se ele quiser sair, mesmo que ele não tenha contribuído financeiramente. Então, vamos continuar o nosso raciocínio. Além disso, o nosso contrato social, ele deveria revelar como é dividido o poder decisório dentro da sociedade. Por quê? Porque a regra é que as decisões sejam aprovadas por sócios que têm a maioria do capital social, ou seja, pelos sócios majoritários. Mas é possível a gente aumentar esse quórum. A gente não pode diminuir, mas a gente pode aumentar. Olha, eu vou dar um exemplo para vocês. Uma vez eu advoguei para uma sociedade, eu estava fazendo um contrato social, e dentro dessa sociedade existiam 2 irmãos e um estranho no ninho, um terceiro sócio que era um estranho. Então, na hora de fazer o contrato, eu chamei eles para conversar e falei que eu ia subir o quórum de aprovação das decisões. Eu ia subir para 60%, porque se a gente mantivesse o quórum de maioria simples, que é sócios majoritários, são aqueles que têm mais do que 50% do capital social. Se a gente mantivesse essa regra geral, que é a regra do Código Civil, a gente ia ter um sócio que ia ficar refém dos irmãos. O sócio que era o estranho no ninho, ele ia ficar eternamente refém das decisões que seriam aprovadas necessariamente pelos 2 irmãos, né? Os irmãos iriam votar juntos e esse sócio que estava entrando nunca teria direito, nunca teria a voz dele, nunca teria o direito de exercer o poder do não. Então, dentro de uma sociedade, nós podemos usar o contrato como um instrumento de alocar direitos. Então, normalmente, eu tenho o direito de sócia majoritária. Eu tenho mais do que 50% do capital social, eu tenho meus direitos preservados. Mas, através de um contrato, eu posso realocar esses direitos. Então, eu sei que eu poderia ter o poder de decisão, mas para deixar os meus sócios satisfeitos, eu subo um pouquinho o quórum de aprovação para que eu também dependa da aprovação dos outros sócios. Vocês estão percebendo como é que é importante que dentro do contrato social ele seja elaborado com consciência e visando sempre quais são os interesses dos sócios que estão envolvidos naquela sociedade? Tenho certeza que por essa você não esperava. Já pensou? Uma sociedade formada... Você entrou numa sociedade formada por irmãos. Você entrou numa sociedade formada por marido e mulher. É claro que esses familiares vão votar juntos. Então, você tem que ter um instrumento para se proteger. E a melhor forma de você se proteger é subir o quórum de aprovação das decisões para que aquelas pessoas não tenham o poder de sozinhas se unirem e sempre passarem por cima de você, se você for um sócio minoritário. Então, vamos continuar a construção do nosso raciocínio. Além dessas 3 informações aqui que nós já matamos, você já entendeu a importância delas, você precisa entender que o teu contrato social ele tem que ser capaz de revelar quais são as regras para a dissolução da sociedade. Vocês vão exigir tempo de permanência mínimo? Vocês vão admitir a venda de participação a terceiros? Pessoal, olha só. Pela minha experiência como advogada, existem erros que muitos advogados, inclusive, cometem. Quando a gente quer desfazer uma sociedade, é intuitivo que a gente mande uma carta para o nosso sócio. Uma carta, um e-mail, uma mensagem de WhatsApp, dizendo que a gente quer o desligamento, o nosso desligamento daquela sociedade, sob pena de a gente vender para terceiro. A gente fala ali, olha, eu quero 500 mil reais pela minha participação, e se você não me responder, eu vou vender a minha parte para outra pessoa. Acontece, pessoal, que quando você tem um contrato social genérico, você não pode vender sua participação para um terceiro. Você está livre para negociar sua participação com os próprios sócios. Agora, livre para negociar sua participação com um estranho, você não está. Sabe por quê? Porque uma empresa de responsabilidade limitada, uma sociedade como essa, ela é fundamentada nos vínculos de confiança, nos laços de confiança que as pessoas têm, nessa igualdade, nessa identificação de objetivos, nessa identificação de valores. Então, já é difícil a sociedade se manter quando a gente conhece todo mundo que é nosso sócio. Imagina se a sociedade vai se manter se a gente abrir para ficar entrando estranho. Pessoas que às vezes não compartilham dos mesmos valores, pessoas que não têm sinergia com aquela atividade. Você já pensou se isso fosse possível sem critério?
Então a regra é que você, para vender a sua participação para terceiro, você tem a aprovação de sócios que representem pelo menos 75% do capital social. Então eu vejo sócio que tem 50% do capital social ameaçando vender para terceiro. Eu vejo sócio que tem 10% do capital social ameaçando vender para terceiro. Gente, se tu tem 50%, você nunca vai ter o quórum de aprovação necessário para vender para um terceiro se os teus sócios não concordarem. Então, seja capaz de elaborar uma redação do contrato social que preveja isso. Se você quer estar autorizado a vender a sua participação para o mercado, se os seus sócios não quiserem comprar, então você tem que colocar isso no contrato social, que depois de exercido o direito de preferência, quem quiser sair, oferece a participação para os outros, se os outros não quiserem comprar, ele está livre para vender para o mercado. Porque se isso não tiver no seu contrato social, você não está livre. A sua alternativa é vender para os seus sócios. Se seus sócios não quiserem comprar, você vai ter que exercer o teu direito de retirada, a empresa vai calcular o valor dos seus haveres, haveres é o nome técnico desse acerto de contas que a sociedade tem que fazer com o sócio que sai, então a empresa vai calcular o valor do patrimônio líquido e vai te pagar a sua participação, 20%, 30%, e deixa eu te contar um segredo, provavelmente a participação a qual você tem direito na sociedade é um valor muito inferior ao valor que você acha que tem que receber. Que é natural. Quando a gente vai sair da sociedade, a gente quer valorizar o nosso patrimônio, né? É igual vender uma casa. O dono da casa vai dizer que a casa vale milhões, mas a pessoa que está comprando vai dizer, olha, eu acho que essa casa não vale tudo isso que você está pedindo, porque ela fica num bairro mais perigoso, porque ela está numa localidade assim que não interessa muito, ela está com uma rachadura aqui que a gente ainda tem que verificar qual é o prejuízo que ela vai causar. Estão percebendo? Então, nós temos que elaborar uma redação do contrato social que a gente tenha certeza que ela atende aos nossos interesses. Então, vamos continuar colocando mais um tijolinho aqui na construção do nosso raciocínio. Outra coisa, o que significa isso em tempo de permanência mínimo? Isso aqui é importante constar no contrato social? Pessoal, nós estamos livres para entrar numa sociedade e sair dessa sociedade a hora que a gente bem entender, porque ninguém é obrigado a ficar associado. Os sócios que estão lá não têm o direito de nos expulsar. Mesmo que a gente seja sócio minoritário, ninguém tem o direito de te expulsar se você não quiser sair. Agora, se você quiser sair, ninguém tem o direito de te obrigar. E antes que a sua cabeça bugue, eu vou te explicar a origem dessa regra. Gente, se nós pudéssemos entrar numa sociedade e a qualquer momento os sócios dissessem para a gente que a gente está fora, ninguém ia fazer sociedade com ninguém. Então, eu vou entrar com 10% da empresa, você é uma sócia minoritária. Mas, às vezes, eu estou entregando tudo que eu tinha. Eu entreguei todo o meu conhecimento, eu entreguei, de repente, todas as minhas economias para aquele negócio. É porque as minhas economias só deram para eu ficar como dona de 10%, mas eu entreguei tudo. Eu fiz tudo que eu podia por aquela empresa. Já pensou se amanhã ou depois, um ano depois, os sócios majoritários se unem e decidem que eu estou fora? Só porque um belo dia eu cheguei de mau humor e não dei bom dia? Ou só porque eu falhei numa decisão ou outra, numa conduta ou outra, vocês acham que isso faria sentido? Ninguém ia se associar se fosse simples assim ser expulso da sociedade. Então não é, existe uma regra. Você só pode ser expulso da sociedade se você cometer uma falta grave. Se você não cometer falta grave, você tem o direito de ficar, mesmo que você seja um sócio minoritário. Muito bem, mas uma vez que você entenda que os sócios estão livres para deixar a sociedade na hora que eles bem entenderem, você tem que entender também que pode ser que não seja conveniente para você deixar isso solto no contrato. Imagina que você está fazendo sociedade com um influencer. Poxa, tem um influencer que ele vai colocar o rosto dele, ele vai estampar o rosto dele num determinado serviço e numa determinada marca. Aí você vai fazer um baita investimento em material publicitário, em divulgação. E se esse influencer desistir do negócio? Mais ainda, vamos trazer um caso assim mais para a realidade. Imagina que você vai montar um salão de beleza. Você vai investir como eu já peguei, tá? Um caso real. Uma pessoa investiu R$ 1 milhão para montar um salão de beleza. Fez sociedade com um cabeleireiro. Só que o cabeleireiro, em algum momento, ele criou toda aquela clientela, fortaleceu o nome dele vinculado àquele salão, mas um belo dia ele decidiu sair. Menos de um ano depois de formação da sociedade, ele quis sair e a sócia que fez todo aquele investimento correu o risco de perder aquele valor, porque o valor daquela empresa estava relacionado à imagem do sócio. Então, todas as vezes que nós vamos fazer sociedade sem que a gente tenha o conhecimento operacional de uma determinada atividade, todas as vezes que a gente vai fazer sociedade onde o conhecimento operacional está nas mãos do outro sócio, convém que a gente
gente faça no nosso contrato social ou no acordo de sócios, que é um outro contrato sobre o qual nós não vamos falar hoje, mas convém que a gente coloque no nosso contrato social que haverá um período de permanência mínimo. Para algumas empresas, faz sentido que esse período de permanência seja 12 meses, para outras empresas, faz sentido que esse período de permanência seja 5 anos. Aí, se o sócio quiser sair nesse período, ele vai ter que pagar uma multa. Pode ser uma multa calculada em cima do valor do capital social. Então, você pode estipular ali dentro do contrato que a sociedade ela vai ter um período de vigência, ela é por prazo indeterminado, mas ela tem um período de permanência, um período de bloqueio. Muitas vezes vocês vão pesquisar na internet e vocês vão achar termos cláusula de lock-up, cláusula de bloqueio. Vamos falar cláusula de bloqueio para que todo mundo possa entender. A cláusula de bloqueio nada mais é do que uma cláusula que impõe que os sócios fiquem associados, que eles não se retirem daquela sociedade durante um determinado período de tempo. Como eu falei para vocês, o contrato ele é um instrumento de realocação de direitos. Então, originalmente, eu tenho o direito de sair a hora que eu quiser, mas através de um contrato eu abri mão desse direito para ficar ali vinculado à sociedade durante um período de tempo mínimo para garantir que o meu sócio que fez o investimento ou para garantir que o meu sócio que não tem o know-how daquela atividade, ele não saia no prejuízo se eu desistir de uma hora para outra. Tá vendo como é que vocês não pensam em tudo? O que eu mais pego são casos assim, pessoas que fazem sociedade, elas não têm o know-how da atividade e um belo dia o sócio que tem o know-how decide sair e aquele sócio que não dominava aquela operação, muitas vezes não consegue dar seguimento à atividade. Se ele não conseguir contratar um funcionário, se ele não conseguir estalar os dedos e contratar um gestor, muitas vezes acabou para ele, porque ele não consegue dar segmento àquela empresa. Então, não, olha só, dinheiro não admite desaforo. Se você não sabe valorizar o teu dinheiro, se você não faz investimentos inteligentes, você perde. Vamos continuar a análise dos 11 itens essenciais no nosso contrato social. Então, além de regras para a dissolução, você precisa pensar na regra para o pagamento de haveres. De que forma será feito o acerto de contas devidos pela sociedade em relação ao sócio que desistir do negócio? Então, cada sócio pode desistir do negócio a qualquer momento, e se ele desistir, no momento em que ele investiu no contrato social, ele investiu na formação do capital social, ele investiu na formação do patrimônio, então, se ele sair, ele vai ter o direito de levar uma participação do patrimônio. Esse acerto de contas a gente chama de haveres. E por que dá muito problema isso aqui? Porque o patrimônio líquido da empresa, o que é patrimônio líquido? Patrimônio líquido, a gente faz o cálculo das dívidas, dos ativos da empresa e diminui as dívidas. A grosso modo, isso é o patrimônio líquido. Então, tem gente que fala assim, não vou sair da sociedade porque tem dívida, meu sócio quer sair da sociedade porque tem dívida. Gente, mas a dívida, ela já está contabilizada. Lá na hora de calcular o patrimônio, em tese, o sócio já vai receber o valor que ele tem direito já abatido as dívidas da empresa, abatido o valor das dívidas. Muito bem. Acontece que quase ninguém compreende isso. A gente tem na nossa intuição, no nosso amadorismo, que a gente pode sair da nossa empresa cobrando quanto a gente quiser pela nossa participação. É claro que a empresa é um patrimônio seu. A empresa é como ser dono de uma casa, de um carro, de uma lancha. Você pode cobrar um valor pela sua participação. Agora, se o mercado vai pagar ou não, são outros 500. Então, se você sabe que você não pode vender para o mercado, você só pode vender para os teus sócios, você pode cobrar o valor que você quiser dos teus sócios. Agora, se eles vão pagar ou não, são outros 500. E se eles não quiserem pagar o valor que você está cobrando, vão ser levantados os haveres. E os haveres, de acordo com o artigo 606 do Código de Processo Civil e de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, se vocês quiserem se aprofundar, o valor dos haveres deve ser calculado com base no patrimônio líquido da sociedade e não com base em resultados futuros. Então, muitas vezes, as pessoas falam assim para mim, mas Juliana, essa empresa tem 20 anos de existência, essa empresa gera muito caixa, essa empresa tem um fluxo de caixa maravilhoso, eu quero fazer valuation, eu quero fazer valuation. Eu quero fazer o evaluation. Outro dia uma pessoa me mandou um e-mail dizendo que ela ia fazer o evaluation da empresa dela. Eu falei, meu pai, evaluation, gente. Evaluation. O que é valuation? Valuation é uma técnica,
uma forma de nós encontrarmos o valor de uma empresa. Mas por que que o valuation, muitas vezes, ele antes dificulta o rompimento da sociedade do que facilita? Porque muitas vezes, a maioria das empresas que vão calcular valuation, elas vão calcular de acordo com metodologias que levam em conta resultados futuros. Então, por exemplo, para calcular os seus haveres, você chamar uma empresa para fazer valuation, ela vai pegar ali o fluxo de caixa descontada, fluxo de caixa descontado, ou então vai usar uma outra metodologia que envolve a projeção de lucros futuros. Tudo isso, de acordo com a legislação, não entra no cálculo do pagamento dos haveres. Por quê? Porque a justiça entende que o raciocínio que a gente faz quando a gente vai vender a nossa empresa para o mercado é diferente do raciocínio que a gente faz quando a gente vai sair da empresa e a empresa vai pagar a nossa participação. Quando uma empresa vai comprar a sua parte, quando você decidiu vender o teu negócio e uma terceira empresa vai adquirir, ela vai fazer uma aposta. É igual o Mark Zuckerberg quando comprou o WhatsApp. Na época, se eu não me engano, ele comprou por um valor que as pessoas achavam que estava superfaturado. Porque é uma aposta, ele fez uma aposta. Agora, nós, quando vamos pagar para um sócio que está saindo, nós não temos essa possibilidade. Nós só podemos pagar para o sócio que está saindo da nossa sociedade o valor baseado naquilo que a empresa tem. Porque a expectativa de resultado futuro é sempre uma expectativa. Ninguém pode ter certeza de que a empresa vai lucrar aquilo que está aparecendo ali no fluxo de caixa descontado. Ninguém tem como ter certeza de que a empresa vai realmente render aquilo. Então, para a justiça, se você tiver que levar o teu caso para o judiciário, provavelmente a sua participação será calculada com base no patrimônio líquido. Acontece, gente, que realmente, muitas vezes, o patrimônio líquido é baixo. Imagina uma empresa de prestação de serviço, que elas não têm um patrimônio fácil de ser avaliável. Imagina, um escritório de advocacia, um escritório aí de psicólogos, uma empresa de prestação de serviço de TI. A riqueza dessa empresa está muito relacionada à carteira de clientes, à rentabilidade da carteira de clientes. Então, o nosso contrato social, ele deveria prever qual é a metodologia que nós vamos usar para calcular os haveres do sócio que está saindo. Se vocês assistirem Shark Tank, tem alguns episódios do Shark Tank que o Samen Zato, ele sempre fala assim, eu só faço sociedade se o valuation for o EBITDA vezes 3. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o que significa EBITDA. EBITDA, para todo mundo entender, é o lucro. É como se você projetasse a lucratividade daquela carteira de clientes e multiplicasse por 3. O EBITDA vezes 3 seria isso. Você multiplica aquela rentabilidade por 3 anos seguintes. Tem algum problema se você colocar que essa vai ser a forma de avaliação da sua empresa se algum dos sócios quiser sair? Não tem problema nenhum. É muito melhor você já colocar no teu contrato social de que forma vocês vão calcular a participação do sócio que desistir do negócio do que vocês deixarem para criar essa regra na hora que a sociedade se dissolver. Porque na hora que a sociedade se dissolver, vocês não vão entrar num acordo. Vocês vão para a justiça. Geralmente o sócio que está saindo, que ele se sente injustiçado, ele vai para a justiça pedir os direitos dele. E provavelmente os direitos dele vão ficar num valor bem abaixo do que aquilo que ele acha que ele tem que receber. Por conta disso, por conta de que o valor do patrimônio líquido para muitas empresas, ele não vai ser expressivo. Então, se você quer preservar o seu dinheiro, principalmente se você vai ter uma empresa de serviço, cujo patrimônio é difícil de você dizer quanto vale, é difícil da gente dizer quanto vale aquela carteira de clientes, porque tem empresa que tem contrato. Os contratos são longos e tem empresa que os contratos não são recorrentes, então pode mudar. Tem mês que está com mais clientes, tem mês que está com menos clientes. Então, gente, tem empresas que são fáceis de serem avaliadas porque elas têm patrimônio ativos tangíveis e tem empresas que a maior parte do patrimônio é intangível. Aí fica difícil da gente avaliar. Seja capaz de colocar isso no contrato e veja a sua sociedade prosperar, independente dos conflitos que possam surgir ali entre vocês. Agora vamos pensar o seguinte, além de nós definirmos de que forma nós vamos calcular os haveres, nós precisamos pensar no prazo para esse pagamento. Por quê? Tá tudo bem, você fez lá o cálculo, você viu que o teu sócio tem o direito de receber 500 mil reais, mas a empresa dispõe de 500 mil reais? A empresa tem 500 mil reais no caixa? Não tem, né? Então, a gente tem que saber
que a gente tem que criar regra que possibilite o parcelamento desse valor. Por quê? Porque se você não tiver nada no teu contrato, prevalece a regra da legislação. E a legislação fala que existe um procedimento a ser seguido por quem quer deixar a sociedade. Então, o sócio que quer sair da sociedade, ele deve avisar os demais com pelo menos 60 dias de antecedência. Ao final desses 60 dias de antecedência, inicia-se o prazo de 90 dias para pagamento à vista. Então, se você não quer ver o fluxo de caixa da sua empresa ir por água abaixo, você trate de estipular que os haveres serão calculados de acordo com uma metodologia X e serão parcelados em 36 vezes, 60 vezes. Coloca isso no teu contrato. Outra coisa, outro item que deveria constar no nosso contrato social, a limitação dos poderes do administrador. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender, o administrador, ele não pode, ele já tem naturalmente uma limitação que é imposta pela lei. O artigo 1103, por exemplo, do parágrafo 2º do Código Civil, ele fala que o administrador, ele não está livre para decidir de forma contrária ao desejo dos sócios majoritários. Então, o administrador, ele vai conduzir a sociedade, ele vai organizar, ele vai liderar, ele vai conduzir de acordo com os objetivos que são traçados pelos sócios majoritários. Administrador que mete o louco e começa a agir da própria cabeça, ele está atraindo responsabilidade para si. Agora, além dessa limitação natural, que é imposta de forma genérica pela lei, essa limitação envolve o quê? O dever dele agir com lealdade, dele agir com transparência, dele agir com honestidade. E, além dessas limitações, você ainda pode limitar um pouco mais, como, por exemplo, limitar a aquisição de empréstimos bancários até um determinado valor. Então, o administrador ele pode contratar e demitir pessoas, inclusive, se você não quer que ele saia contratando parente, crie um código de ética dentro da sua empresa, uma norma de conduta dentro da sua empresa, porque ele vai ter essa autonomia de contratar e demitir pessoas, de contratar assessoria, ele vai poder mexer nas contas bancárias, administrar os recursos. Então, você pode determinar, por exemplo, que na aquisição de empréstimos, ele só está livre para adquirir empréstimos de até R$ 20.000, até R$ 100.000. Acima disso, ele já precisa da assinatura de mais um sócio. Acima disso, ele já precisa provar que ele pediu a aprovação dos demais sócios. Isso aqui é muito importante, a gente pode limitar, a gente pode restringir os atos do administrador à prática de atos de gestão, porque também administrador sem autonomia não adianta, né? Não adianta você ter ali a figura de um administrador que ele é um enfeite. Para qualquer coisa que ele tenha que decidir, ele vai precisar de aprovação de sócio. Aí também você trava a empresa lá no caminho, porque tudo aquilo que precisa de agilidade para decidir, o administrador não vai poder. Mas convém que nós pensemos nas limitações que seriam convenientes para o nosso caso. Outra coisa que deveria constar no nosso contrato social, a periodicidade na prestação de contas. Então, assim, o artigo 1020 do Código Civil, ele fala que o administrador precisa prestar contas da administração uma vez por ano. Então, a regra é que nos 4 primeiros meses de cada exercício, o administrador tenha que apresentar balanço patrimonial, demonstração de resultados do exercício. Se você pedir para ver as contas bancárias, ele também vai mostrar para você. Agora, tem muita gente que abusa. Tem sócio que fica exigindo do administrador que o administrador preste conta de cada bala na hora que ele compra a bala, né? Se você, talvez na sua sociedade isso faça sentido, mas em muitas outras não vai fazer. Se o administrador tiver que administrar a empresa, achando que existe uma espada sobre a cabeça dele, provavelmente ele não vai conseguir fazer um bom trabalho. Imagina, alguém te pressionando, alguém te acusando o tempo todo de roubo. Provavelmente o seu trabalho vai ficar aquém do esperado. Então, se você não quer que abusos aconteçam, coloca já no teu contrato social que a regra é que essa prestação de contas vai acontecer uma vez por ano. Você só vai, uma dica aqui que eu coloquei, convém estipular que o pedido de prestação de contas extraordinário deverá ser justificado. Ou seja, a regra é uma vez por ano. Agora, se acontecer um evento extraordinário, se a empresa entrar numa situação de endividamento, de falência, se a empresa estiver atravessando alguma dificuldade financeira, pode ser solicitado por qualquer dos sócios um pedido de prestação de contas extraordinário, ou seja, um pedido de prestação de contas que pode ser realizado a qualquer momento, de acordo com as necessidades da sociedade. Outra regra que deveria constar no nosso contrato social diz respeito à distribuição de lucros, à periodicidade e proporcionalidade ou não dos lucros em relação às cotas. Então, o que é o lucro? A empresa,
Vamos lá, gente. Nós, sócios, retiramos dinheiro das nossas empresas de duas formas. Através do Prolabore, que é o valor mensal que remunera o nosso trabalho e só recebe Prolabore sócio que trabalha, ou retiramos dinheiro através do lucro. Lucro é o resultado positivo. Ao final do exercício, ao final de cada ano, a empresa fez lá uma conciliação entre tudo que entrou e tudo que saiu e teve um resultado positivo. Isso é o lucro. O lucro, ele pode ser distribuído entre os sócios, ele pode ser reinvestido no negócio, ele pode ir para um fundo de reserva. A destinação do lucro fica a cargo dos sócios. Inclusive, se vocês assistirem Shark Tank, às vezes os Sharks perguntam assim, tá, mas a tua empresa já está dando lucro? Quanto é que a sua empresa lucrou? Aí, às vezes o empreendedor fala assim, não, a empresa não está dando lucro porque a gente reinvestiu, porque a gente reinveste. Gente, uma coisa é se ela deu lucro ou não deu lucro. Outra coisa é o que você fez com o lucro. Se a sua empresa gerou dinheiro para você reinvestir, sem que você tenha ficado devendo ali os custos fixos, então a sua empresa deu lucro. Só que ao invés de colocar o lucro no bolso, você reinvestiu no negócio. E a distribuição desses lucros é um tema muito delicado entre os sócios. Por quê? Porque a gente deveria dividir lucro uma vez por ano. A gente deveria tirar ali, estipular o nosso Prolabore. Nosso Prolabore deveria ser estipulado com base no valor que uma pessoa que exerce as nossas funções na nossa empresa receberia no mercado. Então, por exemplo, se eu sou advogada comercial do meu escritório de advocacia, eu deveria pensar em qual é o piso do advogado e esse deveria ser a minha remuneração mensal. E o excedente ficaria no caixa do escritório para que eu dividisse com todos os outros advogados uma vez por ano. Só que na prática ninguém quer fazer isso. Por quê? Porque sobre a retirada mensal que a gente faz, quando a gente lança como Prolabore na contabilidade, nós pagamos encargos, nós pagamos imposto de renda, nós pagamos INSS. Então, muitas vezes, o próprio advogado ou o próprio contador fala para a gente assim, olha, não lança como Prolabore não, lança tudo como lucro, porque sobre lucro a gente não paga INSS, não paga imposto de renda. Na realidade, não é que a gente não paga, é que a empresa já paga. Então, a empresa ela já paga o imposto sobre o lucro que ela tem. Então, quando esse lucro é distribuído ao sócio, o sócio não precisa pagar de novo. Então, beleza. Muita gente vai fazer distribuição de lucro todos os meses, que na realidade não é lucro coisa nenhuma. É um prolabore que ela está retirando todos os meses. Essa retirada mensal tem como objetivo remunerar o trabalho dela, mas por uma questão de benefício, entre aspas, fiscal, ela lança aquela retirada como lucro. Bom, você até pode fazer isso. É uma prática arriscada? Sim, porque se no final do exercício, na hora vamos ver, na hora do acerto de contas, a contabilidade identificar que não houve lucro, que aquilo ali que você estava distribuindo não era lucro coisíssima nenhuma, que na realidade essa operação estava deficitária, então você corre o risco de ser autuado pela Receita Federal, porque a Receita Federal, se tiver um cruzamento de informações, ela pode considerar que tudo aquilo que você retirou ao longo do ano como lucro, na realidade era uma antecipação de prolabore. E se era antecipação de prolabore, você deveria estar pagando imposto sobre essa verba. Mas, independente disso, o que eu quero que você entenda é, se você pretende fazer retirada de lucro da sua empresa todos os meses, o seu contrato social precisa permitir a distribuição de lucros intercalares. Além disso, você precisa pensar se, dentro da tua empresa, essa distribuição de lucro, ela vai respeitar a proporcionalidade das cotas ou se vocês vão dividir lucro de forma desproporcional. Lá no treinamento Vestem para Limitada, eu falo muito sobre isso, porque às vezes a gente quer fazer sociedade com alguém que só tem conhecimento para nos entregar, mas a gente oferece para essa pessoa o quê? 1% de participação, 2%, 5%. Só que receber 1%, 2% do lucro, às vezes não é interessante. Então, eu recomendo, olha, uma coisa é você oferecer para o outro 1% de participação na sociedade, outra coisa é você oferecer para o outro 1% de participação no lucro. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Um indivíduo, ele pode ter 1% de participação na sociedade e receber 10% de participação no lucro, receber 20% de participação no lucro, de acordo com a relevância que ele tem para essa sociedade, de acordo com a entrega que ele faz para a sociedade. E muitas vezes eu falo sobre isso nas redes sociais e as pessoas têm um monte de hater. Gente, isso é uma grande bobagem. Vocês podem até pegar o caso da Jade Picon, foi muito noticiado no ano passado que a Jade Picon, quando ela foi fazer a novela, ela fez sociedade com um amigo e ela ofereceu, se eu não me engano, 1% de participação na sociedade para ele, mas ela dividia com ele o lucro na proporção de 30%. 30% do lucro era dele e o restante era dela.
Porque é óbvio, eles acabaram brigando, tá? A sociedade foi parar na justiça por outros motivos, mas na hora de você fazer a proposta para o outro, a proposta precisa ser boa para todo mundo que está envolvido no negócio. Então, ficar com 1% de participação numa sociedade, sem direito trabalhista, e só recebendo o risco daquela atividade empresarial, não vale a pena. Então, às vezes, para tornar uma proposta de sociedade interessante, principalmente com alguém que não tem dinheiro para investir, é você trazer essa pessoa porque o conhecimento dela é realmente muito relevante, mas na hora de dividir resultado, você aceita dividir resultado de forma desproporcional. E eu ensino muito isso no treinamento Vesting para Limitada. Mas é fundamental que no teu contrato social exista essa permissão, porque senão você fica com o telhado de vidro. Outras regras muito importantes que deveriam constar no nosso contrato social. O que acontece em caso de falecimento de sócio? Dica: estipule como providência a liquidação automática das cotas, porque assim você vai conseguir alterar o contrato social na junta sem depender, faltou um R aqui, sem depender de formal de partilha a ser providenciado em inventário. Olha só, vocês já pensaram que a qualquer momento um dos sócios pode morrer? A qualquer momento morreu, a sociedade se encerrou em relação a ele. Acontece que a sociedade se encerrou em relação ao sócio que morreu, mas as obrigações que essa sociedade tem, as obrigações financeiras da sociedade com o sócio que morreu, elas existem, elas sobrevivem à morte desse sócio. Imagina, se esse sócio tivesse saído da sociedade por vontade própria, ele não receberia os haveres? Então, quando ele morrer, a família tem o direito de receber os haveres. A alternativa seria essas pessoas entrarem no contrato social na qualidade de sucessoras do sócio falecido. Acontece que, como a gente falou no decorrer do nosso vídeo, a empresa de responsabilidade limitada, ela se fundamenta num vínculo de confiança entre as pessoas. Então, você acha realmente que você vai conseguir tocar a empresa com o filho perdulário do teu sócio? Tem filho que é uma bênção, mas tem filho que não é. Tem filho que é gastão, tem filho que é inconsequente, tem esposa que é gastona, tem esposa que é inconsequente, e às vezes a esposa é muito boazinha, a esposa do sócio, ou o marido, o viúvo da sócia, às vezes as pessoas são ótimas, mas elas refazem as vidas, elas se casam novamente, elas passam a estar sujeitas às outras influências. Então, imagina o novo marido da viúva do teu sócio falando no ouvido dela que, poxa, eu acho que o sócio do teu marido está te roubando, hein? Porque você não está trabalhando lá, ele está te repassando o quanto ele quer. Então, a gente tem que pesar o pró e o contra de você aceitar um herdeiro na sociedade. E caso você não aceite o herdeiro na sociedade, você tem que fazer o acerto de contas com ele que você faria com o teu sócio se vivo estivesse. O problema é que a junta comercial normalmente exige formal de partilha. E formal de partilha é um documento que a gente só tem no final do inventário. Tem inventário que é rápido de fazer e tem inventário que demora pra caramba. E o fato é que nós, como sócios, nós ali vivendo a nossa vida, a gente não tem condição de ficar atrás da família do sócio falecido para saber se eles abriram um inventário, em que pé está o inventário, quando é que vai acabar o inventário, quando é que vai ter formal de partilha. E enquanto tudo isso não se resolve, a gente fica com o nosso contrato social travado. Porque se você não conseguir cumprir as exigências da junta comercial, mesmo que você faça um acordo com a família para pagar os haveres do falecido, a junta comercial não aceita simplesmente que o inventariante vá lá e assine. Ela exige que tenha o formal de partilha. Então, se você coloca uma cláusula de liquidação automática, fica mais fácil, porque aí você não tem que provar que você fez o pagamento para a família do sócio. Você vai provar que liquidou. Qual foi a providência que a empresa tinha que fazer em relação ao sócio que faleceu? Liquidar, ou seja, atribuir um valor às cotas. Ponto. Aí a junta comercial não vai ficar te pedindo comprovação, não deveria ficar te pedindo comprovação de que você pagou, de que você, sócio remanescente, pagou a participação do outro. Você só tem que provar que liquidou e tirar ele do contrato social. Se você não conseguir, se você se deparar com exigências que você não concorde, você pode recorrer ao DREI. DREI é o Departamento de Registro e Integração de Empresas. É bem autoexplicativo, vou deixar na descrição do vídeo. DREI. Não concordou com alguma decisão da junta comercial, você pode fazer um recurso ao DREI pela internet, já fiz várias vezes, e aí o DREI intervém nessa relação, ele notifica a junta comercial que está fazendo a exigência e a junta comercial se explica. Embora não haja, assim, a junta comercial não é obrigada a seguir a orientação do DREI, mas normalmente segue, normalmente atende, tá?
Então, você tem que pensar o que acontece em caso de falecimento. Vai deixar a família do falecido entrar ou você vai simplesmente determinar que quem falecer vai ficar com direito de crédito para a família? Faleceu, existe o direito de crédito. A família vai usar esse crédito, mas ela não vai ter o direito de entrar na sociedade e suceder ao sócio falecido. Ser capaz de prever esse tipo de providência pode salvar a sua empresa, pode fazer com que a sua empresa sobreviva à morte de um dos sócios. Por fim, o nosso contrato social deveria prever a possibilidade de exclusão de sócio por justo motivo. Sem essa cláusula, os sócios precisam ir para o judiciário provar o justo motivo para só então excluir um sócio faltoso. Atente-se para o fato de que deve ser descrita a possibilidade de exclusão extrajudicial e também o procedimento a ser adotado, ou seja, a convocação de uma assembleia de sócios no qual o sócio faltoso seja convocado e ciente dos motivos da exclusão para que ele possa apresentar defesa. O que isso aqui significa? Fazer sociedade é um negócio jurídico que traz para as nossas vidas muitas consequências. A principal consequência da formação de uma sociedade é que você passa a estar sujeito a deveres societários. Fez sociedade, você não está livre para fazer o que você quiser, você não está livre para agir de forma contrária aos interesses da sociedade, você não está livre para concorrer com a sua sociedade, começar a abrir uma outra empresa. Tem gente que briga com o sócio e ela acredita que ela pode, estando naquela sociedade, abrir uma empresa concorrente para poder desviar cliente. Ah, não, já que eu não consigo sair dessa sociedade, já que eu não me entendo com você, eu vou desviar os clientes para uma outra empresa aqui que eu vou abrir. Não é assim que funciona. Nós precisamos entender que tudo tem consequência. Da mesma forma que você não pode casar de novo antes de se divorciar, você também não tem essa liberdade para sair abrindo a empresa concorrente do jeito que você quer para concorrer com a tua. Já vi de tudo, gente. Eu já vi sócio abrir concorrente na porta do lado. Não é no mesmo bairro, não, na porta do lado. Já vi concorrente, sócio abrir concorrência a metros de distância. Não é assim, nós não temos essa liberdade. E, da mesma forma que um funcionário ele pode ser demitido por justa causa, um sócio ele também pode ser excluído da sociedade se ele estiver praticando uma falta grave que coloque em risco a própria sociedade. Entenda, falta grave não é aquela falta que o advogado, o sócio chegou e não me deu bom dia. O sócio não está trabalhando. Ele chega meio-dia e vai embora 2 horas da tarde. Gente, isso não é falta grave. Primeiro que investir é obrigação de todos os sócios. Trabalhar, não. Trabalhar depende do combinado. Trabalhar não é obrigação de sócio. O sócio tem que investir o suficiente para aquela atividade ali acontecer. Para aquela atividade acontecer, pode ser necessário contratar funcionário, contratar gerente. Agora, o trabalho efetivo do sócio precisa ser previsto em contrato, precisa ser previsto em acordo. Não existe essa obrigatoriedade de sócio trabalhar. Então, tem gente que acha, não, meu sócio não trabalha, então ele não pode receber. Espera aí, ele não investiu para a formação do capital social? A principal obrigação dos sócios não é contribuir financeiramente para a formação do capital? Então ele tem o direito de receber o lucro, porque o lucro remunera o capital investido. Prolabore remunera trabalho. Então, se você trabalha mais do que o teu sócio, você pode receber um prolabore, e se você trabalha mais, você recebe um prolabore maior. Agora, lucro não. A cada evento de distribuição de lucro que a sua empresa faz, todos os sócios que cumpriram com a principal responsabilidade de investir, todos os sócios têm o direito de receber o lucro, de fazer a retirada de lucro. Muito bem. Agora, se você tiver um sócio que está cometendo uma falta capaz de prejudicar a existência da sociedade, uma falta capaz de colocar aquela atividade em risco, aí você pode excluir esse sócio. Por exemplo, uma vez eu peguei uma sociedade onde um dos sócios estava simplesmente induzindo os clientes a encerrar os contratos. Ele brigou, teve uma discussão muito forte com os sócios, dele, e teve uma briga, e ele começou a desviar cliente, começou a falar para os clientes que a empresa ia falir, e nós descobrimos isso a tempo, convocamos uma reunião de sócios, fizemos uma reunião de sócios entre eles, e a maioria deliberou pela exclusão desse sócio, porque a permanência dele na sociedade colocava em risco o futuro da própria empresa.
Então, não ia rolar se ele continuasse. Então, entendam, a falta grave é um conceito subjetivo, mas nós podemos colocar um rol exemplificativo dentro do nosso contrato social. Lá no modelo que eu disponibilizo na plataforma do Sociedade de Sucesso, eu coloco todas as condutas que eu considero que justifiquem a exclusão por falta grave. Mas existem outras. O que a gente precisa entender como falta grave é aquela falta que coloca em risco a existência da sociedade. Então, se você for capaz... e lembre-se, não basta só você incluir a cláusula de exclusão dentro do seu contrato social, você também precisa criar um procedimento. Qual é o procedimento? O sócio, ele tem que ter o direito de se defender. Então, você vai criar ali um procedimento que o sócio que em caso de falta grave, o sócio vai ser convocado uma reunião de sócios, onde o sócio faltoso será convocado com pelo menos 10 dias de antecedência, 10 dias é uma sugestão, tá? Ele tem que ser convocado com prazo razoável e informado do que vai ser deliberado nessa reunião para que ele possa se defender. Então, o sócio ele não é convocado para chegar ali na reunião de sócios e ser pego de surpresa. Você está sendo acusado disso, disso, disso. Não. Na convocação que você manda para ele, você já escreve os motivos da convocação e do que ele tem que se defender. No dia da reunião, ele aparece para se defender. Ou ele aparecendo ou não aparecendo, a maioria de sócios, excluindo o voto dele, porque sócio que está cometendo erro, ele não tem o direito de votar. Nenhum sócio que vá, ele tem ali, algo dele está na berlinda, é a aprovação ou a desaprovação de uma conduta dele. Ele não pode votar, né? Nenhum sócio pode votar em matérias que lhe digam respeito. Então, o sócio faltoso ele vai comparecer apenas para se justificar. Se a maioria votar pela exclusão dele, ele está excluído e os sócios vão fazer a alteração na junta comercial, levando a ata da reunião, provando que seguiram todo o procedimento. Aí você vai ter que levar a ata da reunião, vai ter que levar a comprovante de que você notificou, com os requisitos necessários, que você notificou dando direito a ele de defesa. Aí você vai reunir tudo isso, levar na junta comercial para fazer a retirada dele do contrato social. Agora, se só existirem 2 sócios na sociedade, você não precisa fazer reunião. Aí o sócio majoritário vai poder excluir o minoritário por falta grave e na hora de fazer esse registro da alteração na junta comercial, ele vai ter que justificar. Muitas vezes a junta comercial exige que o sócio, no ato da alteração, justifique a exclusão daquele sócio faltoso. É muito importante você fazer isso, tá bom? Sociedade com 2 sócios, não é necessário convocar para deliberar sobre a exclusão, porque não faz sentido nenhum, a deliberação está na mão do sócio majoritário mesmo, são só 2 sócios, então, obviamente que a decisão já está dele, já está ali nas mãos dele. Então, para quem tiver dúvida, artigo 1085, parágrafo 1º do Código Civil. Muitas vezes eu coloco isso nos contratos que eu faço, ou no contrato social, ou no acordo de sócios, aí quando o advogado da outra parte vai olhar, ele retira essa cláusula. Aí eu falo, mas doutor, essa cláusula está no Código Civil. Ela estando ou não estando presente no contrato, vai prevalecer o Código Civil. Então, são só 2 sócios, não é necessário submeter a deliberação. Essa decisão pela exclusão, não é necessário que ela seja aprovada numa assembleia, porque não há votação. São apenas 2 sócios, um é majoritário e um é minoritário. É claro que essa decisão está nas mãos do majoritário, que vai decidir excluir o outro. Agora, se ele abusar do direito dele, o sócio que se sentir prejudicado vai poder ir para a justiça. Vai para a justiça alegar que, olha, eu não cometi essa falta grave, ou isso aqui não foi uma falta, mas não foi uma falta que justificasse essa penalidade tão grave. Aí o mérito é da justiça, tá bom, gente? O que eu estou passando aqui para vocês é a regra do jogo. Agora, pode acontecer injustiça dentro de uma sociedade? Pode, mas o judiciário está aí para reparar as injustiças das quais nós nos sentirmos vítimas. Essa é a regra. Então, se você tiver um contrato social que seja capaz de prever essas regras básicas que nós acabamos de conversar aqui, você vai ter um instrumento contratual que vai ser capaz de resolver possíveis conflitos antes que esses conflitos aconteçam. Muito obrigada por você ter chegado até aqui. Lembre-se que se você quiser aprender tudo sobre sociedade, a regra do jogo da sociedade, o treinamento Sociedade e Sucesso está te esperando de braços abertos. Lá, na hora que a gente faz o contrato, cláusula a cláusula, eu trago muito mais exemplos. Na hora que a gente lê tudo isso aqui que a gente está conversando, lá no curso ele é transformado em cláusula contratual. E a gente vai batendo cláusula por cláusula para que a pessoa se sinta apta a ela mesma fazer a modificação. Então, não deixa de passar no nosso Instagram para você conhecer todos os treinamentos que nós temos à sua disposição.
Muito obrigada pela sua audiência. Eu espero que esse vídeo tenha servido para que você se sinta um pouco mais informado, um pouco mais inteligente e daqui a pouco um pouco mais endinheirado, porque eu tenho certeza que você descobriu coisas aqui que vão te fazer economizar muito dinheiro, viu? Muito obrigada pela sua audiência, pela sua paciência, parafraseando Faustão. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua paciência e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!